Bom dia, nós somos a equipe 3 e nós vamos falar sobre a cidade industrial de Tony Garner. Histórico e principais influências. Arquiteto e urbanista nascido em Lyon, filho de um designer têxtil, Garner é educado no ambiente lyonês, onde ainda estão vivos os ideais do socialismo, ideologia que influenciou muito sua vida. Estudou na Academia de França em Roma, onde apresentou o projeto de uma cidade industrial para o concurso do Grande Prêmio de Roma em 1901. Entretanto, não é premiado. Mais tarde, é contratado pelo prefeito de Lyon como arquiteto-chefe da cidade, onde tenta pôr em prática seu projeto de cidade industrial. A cidade industrial foi inspirada pelas visões utópicas de Charles Fourier. Garner acreditava que as cidades do futuro tinham que se basear nas indústrias. É o primeiro manifesto do urbanismo progressista. O urbanismo progressista consiste em um urbanismo que não é feito só de pensadores e filósofos, mas sim de profissionais que buscam pôr em prática suas ideias. Principais características da proposta: princípios diretores como separação de funções urbanas, exaltação de espaços verdes e utilização de materiais novos foi o que Tony Garner trouxe em seu projeto. Pensado para a cidade de Lyon, localizada no sudeste da França, com uma capacidade de 35 mil habitantes, Garner achava melhor projetar uma cidade pequena, pois seus problemas poderiam ser facilmente previstos e solucionados. O projeto foi elaborado em 1904, como trabalho de conclusão de curso, e é publicado somente em 1917. A cidade industrial tinha o concreto em grande escala, com espaços bem delimitados e definidos. Esses espaços eram separados por massas de vegetação. Cidade socialista sem muros ou propriedades privadas. Todas as áreas não construídas seriam parques públicos. Os princípios para a proposta foram funcionalismo, espaço, vegetação e uso do solo. O fator determinante para o estabelecimento da cidade foi a proximidade de matérias-primas, meios de transporte e fonte de energia. Inicia os conceitos de zoneamento, separando a cidade em funções principais: trabalho, moradia, saúde e lazer. Aspectos morfológicos da rua. Os edifícios fachados. Segundo Lamas, a fachada tem uma ligação direta do edifício com o espaço urbano. Considerando essa ligação, nota-se que as fachadas eram organizadas em ornamentos bem delimitadas e traziam a impressão de um programa interno bem definido, traduzindo as características mais marcantes da cidade industrial. No geral, os edifícios eram de baixo gabarito, e as edificações que tinham o mesmo uso, como no bairro residencial, tinham suas fachadas simétricas e sem diferenças evidentes. A orientação e o regime de ventos organizam as fachadas, pois essas são condicionantes que baseiam as normas adotadas para o projeto. Os ventos predominantes em Lyon são de norte e sul. Garner deixa claro quanto às residências, que estas devem ter pelo menos uma abertura na fachada sul. O traçado, relação direta entre assentamento e território. As ruas são paralelas e perpendiculares. Apesar da rua ter traçado delimitado, na visão de Garner, a relação assentamento e território é um pouco diluída. A cidade industrial é fundamentada em ideais socialistas, e por isso é difícil analisar a questão territorial, já que não há propriedades privadas. Contudo, a residência de um habitante dessa cidade será sua propriedade. Esse fator é difícil de visualizar porque, apesar da rua fazer seu papel delimitador, ainda há porções dentro dessa região que não são só território, e sim uma mistura de assentamento e território. Um exemplo disso são os lotes das residências, que são separados por área de passagem e vegetação. Numa primeira impressão, é difícil enxergar onde acontece essa separação de área compartilhada, assentamento e propriedade, território. Vegetação. A vegetação serve para organizar. Assim foi feito na cidade industrial. Mais da metade do território do lote era destinado a jardins públicos e circulação de pedestres. Então, eram áreas bem definidas que serviam para organizar fluxo de pessoas e delimitar o espaço dos lotes, onde estão as residências, por exemplo. Essa definição facilitava a locomoção de pedestres, possibilitando atravessar a cidade em qualquer sentido, já que o lote deveria ter acesso por todos os lados, em função dessa delimitação. Bom, na escala do bairro, os traçados eles têm uma relação de assentamento e território também. Os traçados, eles separam os bairros, eles delimitam cada bairro, que tem cada um sua função, de uma forma ortogonal. Mas apesar dele criar os traçados criarem essas divisões, os percursos não são obrigatoriamente nesse sentido,
já que existe a possibilidade de você usar, ou cruzar as vias a partir de algumas praças, você usar essas praças como um caminho alternativo. Ainda na escala do bairro, as praças, elas, de acordo com o Lamas, elas são resultado acidental de alargamento ou confluência de traços. Mas observando a cidade industrial de Garnier, não parece que realmente foi por coincidência. A partir de seus textos, ele descreve de um jeito que dá a entender que elas são bem planejadas. Ele é bem específico aonde elas devem ir e, enfim, elas são dispostas em todos os bairros com a intenção de criar lugares de, não exatamente em todos, mas na maioria, de criar lugares de permanências e lugares intencional de encontros. Então, ela não surge por mera coincidência, ela é bem pensada. No caso das quadras e quarteirões, elas são uma divisão fundiária. Dentro de cada bairro, as quadras elas não são bem delimitadas. Por exemplo, nessa foto, é um bairro residencial. Como grande parte das casas do lote é destinado a uma praça, acaba não tendo tão bem esse limite, onde é a residência, onde é o espaço do morador e o espaço de passagem. Então, as quadras em si elas não são tão delimitadas pelo que a gente percebeu. Elas são mais homogêneas e ao invés de demarcar cada ambiente, ela acaba diluindo. Os monumentos, eles têm a intenção de trazer singularidade. No caso, os seus textos, Garnier acaba não dando muitos detalhes sobre os monumentos, mas sabendo das influências do classicismo que ele tem, e analisando a cidade, a gente acabou notando alguns elementos que remetem ao período clássico, como as colunas que estão na entrada do edifício, nessa foto aqui embaixo. A gente não conseguiu distinguir bem o volume, esse volume, no caso, o que seria o uso, mas é perceptível que não são elementos comuns. Como a gente percebe, né, que as residências são meio que todas iguais, essas características mostram como são diferentes. Então, esses monumentos, eles provavelmente não estão em qualquer lugar da cidade, justamente por trazer essa singularidade e darem ênfase no que está no entorno. Com relação às áreas verdes, elas servem para separar e organizar os usos. Como nessa imagem aqui embaixo, a gente pode perceber que elas fazem uma delimitação e essas massas verdes elas acabam separando cada bairro conforme o uso. Os bairros, eles são um conjunto de quarteirões. Eles são bem delimitados de acordo com a sua função. Então, cada bairro tem um motivo específico para estar no lugar que está e tem uma função bem definida. Os bairros não são todos misturados. Como, por exemplo, os estabelecimentos sanitários, eles são alocados no norte da cidade e eles ficam protegidos dos ventos predominantes por causa da montanha que está ao redor. As escolas, elas são colocadas também em pontos estratégicos próximos às residências. Os prédios públicos, eles são colocados centralmente para ser fácil o acesso. E também são pensados de formas isoladas os bairros para que eles sejam passíveis de ampliações futuras, principalmente nos bairros industriais e sanitários. Então, eles têm uma certa separação que cria um espaço livre que possibilita caso precise ter alguma expansão. Assim como a gente consegue observar nessa imagem, aproximando ela, como cada bairro foi bem dividido. A indústria, digamos assim, que seria o bairro da indústria, ela é separada da cidade e é conectada através da estação de trem, da linha do trem. E a cidade antiga também fica separada, a estação central ficaria, digamos, no começo. Aqui teriam os bairros residenciais, teria aqui o centro, como eu disse, fica bem no centro e tem os bairros residenciais espalhados. As escolas primárias, elas ficam próximas dos bairros residenciais, as escolas profissionais ficam um pouco mais distante, um pouco mais próxima da indústria. O hospital também fica um pouco mais separado, assim como o cemitério. Aqui teria a estação, que conectaria, e
aqui a estação industrial. Outro aspecto morfológico na escala da cidade é o solo, que Lamas compreende como o pavimento. Assim, Garnier usa o solo da cidade o nivelando para o escoamento da água, separando os principais elementos da cidade, como as fábricas e os estabelecimentos dos enfermos, para que estes possam se expandir em caso de necessidades ou do avanço da ciência. A implantação se dá em platôs que ficam à margem do rio, concentrando as fábricas na parte baixa e as habitações em um plano mais elevado, os estabelecimentos sanitários mais acima, todos abrigados dos ventos frios. As infraestruturas viárias são dadas por uma rede de ruas paralelas e perpendiculares, trazendo um traçado ortogonal à cidade. Assim, tem como avenida principal a que parte da estação da estrada de ferro e vai de leste a oeste. As vias de leste a oeste podem ter 13 ou 19 metros de largura. As avenidas que estão no sentido norte-sul têm 20 metros de largura. As infraestruturas verdes compreendem grande parte da cidade, sendo principalmente alocadas levando em consideração a largura e orientação das vias, já que nas norte-sul são arborizadas dos dois lados. Nas leste-oeste, com 19 metros, são arborizadas apenas na orientação sul, e as com 13 metros não são arborizadas. Partindo disso, algumas observações se fazem importantes na relação rua, bairro e cidade, onde claramente uma escala influencia e é influenciada pela outra. Assim, percebemos que as normas para a implantação dos edifícios na escala da rua leva a uma cidade muito permeável e dilui algumas relações de bairro, como quadra e quarteirões. Já a vegetação, que é levada como um ideal de projeto em todas as escalas, acaba trazendo uma certa dificuldade em separar o que é analisado em uma ou em outra escala. E as estruturas viárias fazem um papel muito importante em todas as escalas, já que não são entendidas como separador de espaços, devido às características socialistas da cidade. Com isso, concluímos que Garnier influenciou a primeira geração de arquitetos racionalistas, Le Corbusier, devido aos seus ideais de projeto, a Carta de Atenas do Siam e Brasília, que, embora foi influenciada por Le Corbusier, leva características vindas de Garnier. Assim, embora as ideias de Garnier nunca tenham sido concretizadas em sua totalidade, partes foram construídas de forma pontual e restrita, como o bairro de Etanzunes, em 1924, e em Lyon, em 1935. Obrigada pela atenção.